Meus amigos, vamos acompanhar a entrevista aí da Globo News com o senador Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira é uma pessoa muito influente nas articulações políticas hoje, dentro da direita, do centro-direita, dentro do centrão, aí que vem articulando várias movimentações políticas. Pessoal, vamos ver como eles ficaram pianinho com o Ciro Nogueira, que é um cara muito experiente, falando aí que o presidente descondenado vai ser derrotado. Isso é a única certeza e a militância não teve o que falar. Galera, se você está assistindo esse vídeo aqui, eu queria fazer um pedido para você. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, deixa aqui o seu like. Vamos bater a meta aqui de 1000 likes. Deu mil pessoas de direita vai deixar o seu like aqui, ó, deixa o seu like, deixa o seu comentário que ajuda demais e vamos acompanhar o senador Ciro Nogueira aí calando a militância da Globo. Ciro Nogueira sobre essas expectativas e articulações da direita para as eleições de 26. Senador, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença aqui no programa. No final de semana, o senhor disse que, abre aspas, já está passando de todos os limites a falta de bom senso na direita, fecha aspas. E aí eu fiquei com a dúvida de quem o senhor estava falando, sobre quem o senhor estava falando. Bem, boa tarde, é um prazer estar com você. Eu acho que para o centro e a direita como um todo, não foi especificamente contra ninguém. Que houvesse uma união, uma discussão interna nos partidos que compõem essa base política, para que a gente centre esforços no nosso principal adversário, que é o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula. Eu acho que nós estávamos perdendo muito tempo e muito esforço nessas discussões inúteis que só faziam nos dividir, e eu tenho certeza que depois desse alerta, pelas conversas que eu tive com todos os presidentes de partido, com as principais lideranças, acho que nós vamos ter um processo de unificação desse projeto político para 2026. O senhor chega ao ponto de falar isso, o que levou? Se o senhor puder explicar para o assinante, porque o senhor acompanha a política dia a dia, todos esses episódios, mas parece uma novela. Mas qual que foi a gota d'água para levar o senhor a falar isso, na visão política do senhor? Aí nós temos dois aspectos, André. Tanto essas discussões inúteis, por disputa de espaços, né, de visões diferentes, que isso é natural e nós temos que respeitar, também há uma tentativa na máquina do próprio governo de ressaltar muito essas discussões e essas divergências. Mas eu acredito que pelas conversas que eu tive nos últimos 4 dias, e estamos a ter até o final dessa semana, o processo de unificação desse projeto é irreversível. O senhor compartilha dessa visão de que hoje o principal cabo eleitoral do presidente Lula é Eduardo Bolsonaro? Não, André, há 3 meses atrás o Lula não ia ser nem candidato à eleição, estava no seu pior momento. Não resta dúvida que essa questão do tarifaço, essa luta do Eduardo, que eu respeito, apesar de divergir, porque a questão do pai dele, eu não sei o que é que eu faria se meu pai também estivesse sendo injustiçado, criou uma narrativa falsa no atual governo, que se aproveitou muito bem disso para criar uma falsa ideia na população que eles estão defendendo a nossa soberania. E isso trouxe um aumento de popularidade do presidente, mas nós temos um presidente hoje que tem uma rejeição maior do que a aprovação. E se nós tivermos um candidato competitivo, eu não tenho dúvida que a gente vai vencer essa eleição e até com certa facilidade no ano que vem. Senador Otávio Guedes, prazer falar com o senhor novamente. Senador, mas o que dizem, e sempre tem o que dizem por trás de toda a confusão política, é que o senhor estaria articulando para ser o vice do Tarcísio. E é por isso que o bolsonarismo estaria em pé de guerra contra o senhor, inclusive nas redes sociais. É fato isso? Não é verdade. É uma discussão. Nós primeiro temos que escolher o candidato a presidente, depois para se discutir o vice. E eu vou defender que a gente escolha o melhor candidato, o mais competitivo para presidente e o melhor candidato, o mais competitivo para vice. Eu acho que nós não podemos, ninguém é candidato a vice. Né? A candidata a presidente até que nós admitimos, né? Que a pessoa começa a construir um projeto político como o Caiado, o Zema, o Ratinho, o próprio Tarcísio, que é muito lembrado, mas candidato a vice é uma discussão que nós vamos ter no próximo ano e, lógico, você é um ator importante para essa decisão. Senador, boa tarde, Tomás Trauma aqui do Rio, obrigado pelo seu tempo. Eu queria fazer uma pergunta simples. Ontem o governador Tarcísio, desde o final da semana passada, o governador Tarcísio tem reforçado que ele é candidato à reeleição. Eu queria primeiro saber se o senhor acredita que ele vai ser candidato à reeleição em São Paulo ou não. E a segunda questão é se o senhor acredita que o melhor caminho para essa oposição unida, que o senhor tanto defende, ela passa por um nome que não tenha o sobrenome Bolsonaro ou que necessariamente vai ter um sobrenome Bolsonaro na cabeça da chapa? Olha, a minha preferência seria para o próprio presidente Bolsonaro ser o candidato ou ter alguém da sua família, mas nós temos que respeitar as pesquisas, a questão de rejeição hoje está muito forte,
por conta dessas situações de tarifaço. E hoje, os candidatos competitivos que temos no nosso campo para ganhar a eleição, hoje é o governador Tarcísio e o governador Ratinho. Então, os dois não por conta de rejeição, por conta de desconhecimento, né, e por conta até da questão de intenção de votos, que eles estão praticamente empatados com o presidente Lula. Eu acho que nós vamos, não se trata do que eu prefiro, do que o próprio presidente Bolsonaro, que vai ser o grande juiz dessa situação, que vai definir esse candidato, vai ter que ouvir diversas pessoas, ter respeito às pesquisas eleitorais, à população, o sentimento da população, para que a gente possa escolher o melhor candidato. Mas, Agora, só reforçando, o senhor acha que o governador Tarcísio vai ser candidato à reeleição em São Paulo ou vai colocar o nome dele como possível candidato a presidente? Olha, eu estava presente no dia que o governador Tarcísio, no Palácio Planalto ainda, foi chamado para Bolsonaro para discutir a candidatura dele. O Tarcísio ia ser candidato eleito, praticamente nomeado por Goiás, com apoio do governador Caiado, e o presidente Bolsonaro deu a missão dele disputar o governo, ele nem discutiu, cumpriu essa missão. O Tarcísio só vai ser candidato a presidente se tiver o apoio do presidente Bolsonaro. Isso aí ele jamais trairia o presidente Bolsonaro. Agora, se nós todos, não só o Bolsonaro, dermos essa missão a ele, eu não tenho dúvida que ele será eleito até com certa facilidade. mas e se ele não quiser ser candidato? O senhor acredita nessa avaliação do próprio governador? Olha, se ele não quiser candidato, ele não vai ser, mas eu acho que beira o impossível isso acontecer. Acha impossível de acontecer, de ele não querer ser candidato? Se nós criarmos esse ambiente político, em que todos os partidos de centro vamos apoiá-lo, ele tem o apoio do presidente Bolsonaro, ele hoje tem 40% de desconhecimento, tem 20% a menos de rejeição do que o Lula, e está empatado nas pesquisas, numa eleição tão polarizada, ele é imbatível. Então ele não vai deixar de ser presidente da República e fazer as transformações que esse país precisa. Mesmo com alguém da família Bolsonaro na vice? É uma discussão que nós vamos ter. Pode O senhor acha acontecer que isso, o senhor né? defende isso ou o senhor acha que não? É melhor um nome Olha, do... isso aí é uma discussão que nós vamos ter depois de escolhido o candidato. Eu acho que fica muito complicado você já começar a discutir quem é o vice antes de escolher qual é o candidato, qual é o perfil do candidato, quem se soma. Vou dar um exemplo. Na eleição passada, eu mesmo, que o presidente Bolsonaro, quando era candidato à reeleição, eu defendia que, naquela época, a candidata fosse a senadora Tereza, que se ela tivesse sido a candidata, teríamos ganho a eleição, né? Então, é uma discussão que nós vamos ter. O candidato a vice, a primeira coisa, não pode trazer rejeição, não pode trazer nada que pese para a candidatura, mas é uma discussão que tem que haver só depois de ser escolhido o candidato. Senador Flávio Oliveira, aqui do Rio, boa tarde. O seu discurso está com muita ênfase, eu sou da economia, né, da origem, muita ênfase na oferta de candidato e pouca na demanda, né, da população. Nas últimas semanas, em particular, o legislativo, mas em particular esse campo da extrema-direita, do Centrão, vem sofrendo com muitas críticas da sociedade civil. Houve as manifestações do dia 21 de setembro, a votação da PEC da blindagem. Bom, o senhor está absolutamente ciente disso. Como é que os senhores estão pensando em adequação do discurso na direção dos anseios da população, da prioridade da população, porque a gente tem acompanhado muita ênfase no tema da anistia e, eventualmente, da dosimetria, e menos, por exemplo, no imposto de renda, que é um apontamento prioritário, né, do trabalhador brasileiro. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua percepção em relação aos anseios do eleitorado, da população, dos brasileiros, e menos sobre o candidato. Não, eu acho que nós temos que estar em sintonia com esses anseios. Eu acho que existe uma certa histeria de grande parte da imprensa e da esquerda com essas movimentações que aconteceram. Porque não foi movimentação da esquerda, pegaram uma carona, uma vontade popular que era contra a PEC da blindagem. Manda o Boulos fazer alguma manifestação aí em São Paulo, ou alguém da esquerda no Rio de Janeiro, para ver se junta pelo menos mais do que uma dúzia de pessoas. Não é isso que acontece, né? Todas as manifestações nos últimos 3, 4 anos que nós tivemos políticas no nosso país com presença popular foram da direita. Houve esse problema, nós temos que reconhecer que foi um erro de avaliação do Congresso Nacional, que demos essa oportunidade para ter essa narrativa que não condiz com a realidade e não condiz com a vontade popular no nosso país. Senador Ciro Gomes, presidente do PP, Valdo Cruz, boa tarde. Presidente, o PP vai apoiar a redução de penas ali para os condenados pela ação penal do golpe ou vai insistir na anistia, sabendo que a anistia com certeza não passa no Senado? Bom, eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu defendo pessoalmente, gostaria que fosse uma ampla, geral e restrita e deixasse o eleitor resolver no próximo ano quem seria o nosso presidente da República, se era
Lula ou Jair Bolsonaro. Mas acho que hoje não é possível isso. Então, eu vou trabalhar de todas as formas para o que for possível. Eu acho que nós temos uma chance de, no mínimo, reduzir essas penas drasticamente, corrigir essa injustiça dessas pessoas que estão presas injustamente até hoje, que são, na verdade, vândalos que depredaram os prédios públicos, mas estão presos, a grande maioria, até com penas superiores a quem matou e quem roubou no nosso país. Eu vou fazer o que for possível. Quero ser o mais pragmático possível, não o que eu quero fazer prevalecer a minha vontade, mas o que é possível, e eu espero que o Congresso Nacional vire essa página com essa votação. Senador Ciro Nogueira, né? Falei Ciro Gomes, Ciro Nogueira, o PL, pelo visto, quer insistir na anistia, que é o caminho que o senhor, que tem muita experiência de Congresso, avalia que não é o que é factível. Como convencer o PL a adotar um caminho que possa, de certa forma, acabar beneficiando o ex-presidente Bolsonaro? Porque, do jeito que está, não vai ser aprovado nada, certo? Você concorda comigo? Com certeza, mas o que eu defendo? Vai se votar a redução de penas. É lógico que o PL vai votar a favor da redução de penas e vai apresentar um destaque para ampliar essa redução para ampla. E aí nós vamos ver o voto. Quem tem que definir isso é a maioria, né? Que hoje não tem no Senado uma maioria que possa ser aprovada ampla, geral e restrita, infelizmente. Já que o Valdo deu esse... Aqui não tem ato falha, tudo a gente transforma em pergunta, senador. Então, Ciro Gomes, aproveitando, vai para a União PP, para a federação? Está fechado isso? É uma discussão, que ele está em dúvida se vai para o PSDB ou vem para a União Progressista. Isso vai depender muito de quem vai ser o nosso candidato a presidente da República, qual projeto político ele vai estar. O Ciro tem me dito que está num projeto de mudança de página da nossa história no que respeita a tirar o PT dos Partidos Trabalhadores do comando do país. E ele vai estar nesse projeto. Senador, eu reparei antigamente, quando a gente trocava o nome e chamava o senhor de Ciro Gomes, o senhor protestava. Agora o senhor nem protestou, o senhor riu quando o Valdo chamou de Ciro Gomes. Eu acho que significa, mas vamos lá. A pergunta é orgulhoso, eu sou um fã, já votei no Ciro em 2 eleições para presidente. Olha aí. Agora, senador, o senhor falou de um erro de avaliação da Câmara nessa questão ali da PEC da blindagem. E atribui-se muito a alguns erros do presidente da Câmara, Hugo Mota, à influência do senhor. Apesar do senhor senador, a fama é que o senhor manda mais na Câmara do que no próprio Senado. De 0 a 10, qual o grau de influência que o senhor tem sobre o Hugo Mota? Não, o Hugo é um grande amigo, sou um conselheiro dele, mas é um jovem de valor que tem as suas decisões próprias e que, como todo homem público, se aconselha sempre, né? Ele é um jovem ainda, mas eu tenho certeza que, ao final do seu mandato, vai ter muito, muito mais acerto do que erros, como que todos nós, homens públicos, somos sujeitos a cometer. Eu já cometi alguns na minha vida, espero não cometê-los mais. Então, diante desse início da gestão Hugo Mota, que tem muitos erros, qual o conselho que o senhor tem dado a ele? Olha, ninguém na nossa história, desde Ulisses, eu acompanho aqui, vivenciando a vida brasileira, nenhum presidente da Câmara enfrentou um momento tão difícil da nossa história como o que o Hugo tem enfrentado, né? De tanta divisão, de tanta polarização. Ele teve uma votação tanto da direita, do centro, da esquerda para a sua eleição, tem que se respeitar, ele tem que ser o mais independente possível. Eu acho que ele tem que se colocar sempre a favor de colocar os projetos para que a maioria possa definir, e eu tenho certeza que ele vai ser um grande presidente e vai honrar muito o voto de todas as pessoas que o escolheram como candidato a presidente há 6 meses atrás. E para a gente encerrar, ministro Fufuca no governo, até quando? Nós temos o prazo, e já está encerrando esse prazo, que eu espero que ele cumpra com a determinação do nosso partido. Porque tem essa expectativa de que ele saia nesta semana, né, senador, é isso? Ele sabe qual é o prazo. Mas conta para o assinante, a gente pode não estar lembrado aqui. Qual que é o prazo? Não, mas nós temos um prazo de 30 dias desde que nós anunciamos essa proibição de membros dos nossos partidos com mandato de estarem nesse governo. Tá bom. Senador, muito obrigada pela entrevista aqui no Estúdio I. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço. A gente falou o senador falou, né, do Congresso, PEC da blindagem. Depois de pautar a PEC da blindagem, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, agora mudando a pauta e vai levar a